Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Desfrucast. Aqui quem fala é a Ariane Drum, host do Desfrucast. Eu estou ao lado do meu esposo e sócio, Lucas Drum, que também é host do Desfrucast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Desfrucast. E qual o tema de hoje, mozão? E hoje a gente vai falar sobre planejamento previdenciário. Qual o segredo para uma aposentadoria segura? É um tema muito interessante, né? Todo mundo pensa assim, quando começa a trabalhar, já começa a pensar, será que um dia eu vou aposentar? E também quando a gente começa a empreender, são muitos desafios, a gente não sabe como fazer, se eu pago Prolabore, se eu vou me registrar na empresa, então a gente vai tirar todas essas dúvidas aqui e vamos entender qual que é o melhor caminho. Muito bom, eu tenho certeza que a nossa convidada vai trazer muito conhecimento para todos nós. Ela tem uma vasta experiência, já aposentou muita gente que não tinha mais nem esperança de aposentadoria, então eu tenho certeza que ela vai trazer muito conteúdo bom para todos vocês. Mas antes de apresentar a nossa convidada, vamos à nossa patrocinadora oficial, a Desfrute Seguros, que é a nossa corretora de seguros. Então, nós temos uma corretora de seguros aqui em Cascavel, Paraná, a Desfrute Corretora de Seguros, onde nós somos especialistas em seguro de vida e previdência privada. Então, nós realmente somos especialistas, trabalhamos somente com isso. Então, no seguro de vida, nós fazemos uma consultoria, onde nós entendemos o caso do cliente, para verificar quais as coberturas seriam necessárias para cada cliente, qual o valor de cada cobertura e dessa forma apresentar a melhor proposta. Atendemos aí 24 horas, por dia aí a nossa consultoria. E na previdência privada, que também é outro produto que nós temos, para quem não sabe, também sou contadora, especialista em investimentos, então nós também fazemos uma consultoria, porque não existe somente um tipo de previdência privada. Existem 2 tipos de previdência, tem que cuidar com a parte da tributação, então tem várias coisas que tem que analisar fundo. Então eu falo assim que a previdência privada é um dos investimentos mais complexos que existem. E se for comercializado da forma incorreta, pode ser o pior de todos. Então a gente analisa qual que é o perfil do cliente e apresenta a melhor proposta. E até aproveitando aí a questão do tema, na previdência privada existem alguns benefícios diferentes, que até nós vamos comentar aí no podcast, mas alguns benefícios que outros investimentos não têm. Tem a questão da tributação, onde a gente consegue chegar em 10% em cima ali dos juros ou em cima do valor total, de imposto de renda, onde hoje a maioria dos investimentos o mínimo é 15%, então tem estratégia para isso, é isso que nós explicamos para os nossos clientes. A previdência privada também é o único investimento que não vai para inventário. Então todos os investimentos, tudo que você tem, dinheiro no banco, imóveis, veículos, tudo vai para inventário e tem um custo de advogados, enfim. Inclusive, nós fazemos esse cálculo de inventário na cobertura de morte no seguro de vida. Então, previdência privada não vai para inventário. Dentre outros benefícios que nós vamos explicar aí no decorrer do nosso podcast. Então, nos apresente a nossa convidada. Vamos lá, que hoje a mesa tá pesada. Tá pesadíssima. E recebemos aqui hoje Jennifer Martins dos Santos Accorsi, formada em Direito e atuando na área há 16 anos, sendo que desses 16 anos, 6 foram e estão sendo dedicados exclusivamente à Previdência. Ela é mentora de advogados em casos práticos previdenciários e consultoria de gestão em controladoria jurídica. Mãe de uma estrelinha Luca e da Amanda, casada há 19 anos com o Jefferson. Seja muito bem-vinda, Jennifer, ao Desfrucast. Gente, é um prazer enorme estar aqui hoje. Obrigada, Ariane e o Lucas, pelo convite. Faz tempo, que eu falei assim, eu quero participar um dia, e esse dia chegou. O momento da gente falar sobre algo que a gente trabalha tanto em conjunto, que é proteger as famílias através da Previdência. Muito bom, seja muito bem-vinda então, Jennifer, ao nosso podcast, e vamos iniciar as perguntas. A primeira que nós fazemos para todos os convidados, todas as pessoas que vêm, é sobre a história. A gente gosta muito de conhecer a história. Nós já conhecemos, a história da Jennifer, mas se puder nos contar para os ouvintes, sobre a sua história, como que foi, o porquê que você escolheu essa área, que tem um propósito muito bonito por trás de tudo isso. Então, por que você escolheu essa área, os locais que você passou, se puder compartilhar conosco? Vou tentar ser breve. Advogada ser breve é meio difícil, Mas vamos lá. Eu
confesso que não era direito, era a minha primeira opção. Quando eu falo isso para todo mundo, o pessoal fala, como assim? Gente, eu sempre gostei de matemática, então eu achava que eu ia fazer engenharia. E foi no direito que eu acabei encontrando que eu também poderia usar a matemática no direito, né? Mas quando eu fiz a faculdade de Direito, a primeira coisa que o professor pergunta é: o que você quer ser ao final? Eu falava: vou ser delegada federal, vou colocar todo mundo na cadeia. Gente, eu não atuo com criminal, não gosto de criminal, tá? Já fica a dica. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, eu fui várias vezes fazendo estágios em órgãos públicos. E o último dele foi na Caixa Econômica, que daí vem um pouco do que a gente tem parecido, né, Ari? Que é trabalhar com o ramo bancário. Então, quando eu me formei, durante 10 anos, cerca de 10 anos, eu trabalhei num escritório bancário aqui na cidade. A gente trabalhava com bancos, com seguradora. Então, lá eu aprendi bastante sobre como trabalhar desse lado, dos bancos e seguradoras, e também a parte de controladoria, jurídica, toda essa questão. Só que, quando eu engravidei da Amanda, eu precisei ter uma escolha. Uma escolha em que sentido? A minha família toda do Rio Grande do Sul, eu e meu esposo, nós somos, bem dizer, sozinhos aqui em Cascavel, por conta da profissão dele, então a gente precisava achar um meio termo, porque a gente ia realizar um sonho e esse sonho tinha que ser muito bem cuidado. Então, nisso, acabei ficando cuidando da minha filha por um período, só que toda mãe trabalhadora sente aquele gostinho de querer voltar a trabalhar voltar para o mercado de trabalho em si. E eu falei assim, bom, já que eu sou advogada, doutora com OAB e tudo, como o pessoal fala, por que não tentar a advocacia solo? Então, tive a oportunidade de entrar num escritório aqui em Cascavel, onde eu pude galgar nessa área, descobrir quais áreas eu queria trabalhar, apesar que no início eu achava que eu tinha que trabalhar com todas as áreas, senão eu não ia sobreviver. E foi num atendimento de um senhor de uma apostadoria rural que eu vi que ali estava o meu propósito. Por quê? Quando eu abri o meu escritório, que eu decidi trabalhar solo, todo mundo falava assim, Jennifer vai trabalhar contra bancos, porque ela sabe tudo sobre banco. Mas não era o meu sonho, eu não queria trabalhar mais com aquela área do direito, apesar de ter sido muito proveitoso o tempo que eu trabalhei com isso. Eu queria trabalhar com algo que realmente eu acordasse todo dia de manhã e falasse, hoje eu vou mudar a vida de alguém. E foi num atendimento de um caso previdenciário que eu vi que ali eu poderia trabalhar. Na devolutiva desse caso, onde eu prestei contas para o cliente da aposentadoria e tudo, ele me trouxe um presente que ele fez com as próprias mãos, uma forma de agradecimento. E foi dali em diante que eu decidi que eu ia dedicar a minha vida ao previdenciário, porque eu queria encontrar um propósito onde eu pudesse ajudar as pessoas. E por que aquela pessoa me chamou tanto a atenção? A minha família é toda a base rural. Tanto do lado do meu esposo, quanto do meu lado. Ele não levou uma galinha não, né, Jennifer? Não, mas assim... Uma galinha viva, um pato. Estou aberta a propostas. Já levaram no banco, viu? Já levaram. Por isso que eu perguntei. Eu falo assim, o pessoal me manda aqueles memes, né? Sim. O advogado buscando honorário. Gente, não tem nada contra. Vou lá mesmo e busco se for necessário. E busca, né? Bem feliz. O Lucas já ganhou, né? Já ganhou ovelha, já ganhou um monte de coisa. Nossa, ovos seria galinha dos Excelente. ovos de ouro, literalmente. Sim. Mas foi nesse gesto dele que eu encontrei um propósito, de ajudar as pessoas. Porque, assim, os meus tios lutaram muito para aposentar. Meu pai, ele é funcionário público, então ele não teve uma luta na aposentadoria, mas eu sei o quanto ele perdeu quando ele aposentou na questão financeira. E tudo isso sem um cuidado. E quando eu galguei no ramo previdenciário, o pessoal me chamava de maluca, né? Até que vocês já sabem dessa história, né? Porque, gente, foi apenas em 2019, prestes a reforma da Previdência ser assinada. Então, tudo podia mudar do dia para a noite. Literalmente mudou, né? Do dia para a noite. E foi quando eu me dediquei a fazer minha especialização e focar nessa área da Previdência. O que eu gosto de chamar a atenção nisso é que nesse caminho, quando eu fui para a Previdência, que fui encontrando meu propósito em advogar nessa área, ao mesmo tempo o meu cunhado começou a trabalhar com planejamento financeiro. Então a gente trocava muitas ideias sobre planejamento e tal, e eu falei assim, gente, aí eu posso trazer um a mais para as pessoas, né? Então, trabalhar com o propósito não só da pessoa ter uma aposentadoria concedida de forma rápida ou forma correta, mas também planejar esse momento. Então, esse é um resumo, literalmente, gente. Quem me conhece sabe que é um resumo de como que eu cheguei nessa área.
Nossa, muito bonita sua história. Eu já conhecia já a história da Jennifer e por isso que eu já comecei falando, né? Que tem todo um propósito por trás, né? Mas que bom que você conseguiu encontrar a tua área e você consegue ajudar muitas pessoas, né? Que muitas pessoas não têm conhecimento e como você falou, perde dinheiro, né? Muito. Às vezes tentar entrar sozinho ou não conhece as leis, enfim, tudo isso. E eu já trabalhei com agricultor e eu sei como é uma benção trabalhar. Eles são muito Não tem- queridos. Não tem público São mais os legal. melhores. São de os trabalhar. melhores, Gente, nossa, quando ele muito chegou bom. com um queijinho assim pra Ai, mim, eu que falei, ai, graça! ganhou meu coração. Ganhou meu coração. É Bem muito isso. legal. A gente sabe, Jennifer, que tudo na vida que se você se planeja, as coisas acontecem de forma mais fácil. Nem tudo dá para se planejar, mas tem coisas que dá para você se organizar. E o seu trabalho, o seu foco é o planejamento previdenciário. Você pode explicar para a gente como que é um planejamento previdenciário, para que ele serve, por que ele deve ser feito? O planejamento, o próprio nome já diz, né? Nós planejamos a aposentadoria daquela pessoa que nos procura. Então, o primeiro passo que a gente faz é verificar se tudo o que ela fez na vida. Por que eu falo na vida, pessoal? Porque normalmente as pessoas acham que o que vale é o que está registrado no sistema do INSS ou o que vale é o que está na carteira. Mas às vezes a pessoa teve um período que ela trabalhou sem carteira assinada, que a gente consegue comprovar esse período para fins de aposentadoria, ou ela tem um período rural que não foi computado. Então tem muita coisa que não consta no sistema. Então a primeira coisa que a gente faz é essa varredura. Vamos ver o que você fez na vida, vamos escutar a sua história. Então por isso eu sou apaixonada por essa área que eu escuto as histórias de vida de cada um. E nisso a gente faz o que a gente chama de mapeamento. Então, o que você fez na vida? Bate com o que está no sistema? Sim ou não? A partir desse momento, a gente consegue realmente dizer quando e com quanto a pessoa vai aposentar. Então, não é achismo, não é fazer uma contagem simples ali olhando uma carteira, não. Você é faz todo estudando. um cálculo, né? É bem A gente elaborado. estuda a vida inteira da pessoa, né? E verifica se os valores estão batendo. Porque se os valores não estiverem corretos no sistema do INSS, o pessoal fala assim, é culpa do INSS. Eu falo, não, gente, se não tiver certo lá, vai dar errado. Você que tem que informar que está errado. Então, quando Tem a como gente... recorrer daí no caso. Tem como recorrer, resolver. tem como a gente mostrar o erro, só que para isso tem provas, e é no planejamento que a gente faz isso. Então, depois desse mapeamento, conseguindo trazer para o cliente quando e com quanto ele vai se aposentar, ele já tem uma noção. Uma noção do que, beleza, vou me aposentar daqui a 10 anos. Ok, o que eu posso fazer daqui para frente? Que eu falo que é um diferencial do nosso planejamento e aí entra, né, a Desfrute, normalmente parceira nesse sentido. O que eu posso fazer daqui para frente? O que vale a pena financeiramente eu investir no INSS e o que vale a pena eu investir em outros fundos ou numa previdência privada? Né? Então, trazer esse olhar para o cliente, para que ele não fique à mercê. Porque não são raras as pessoas que chegam para mim e falam, eu quero fazer um planejamento. Você vai analisar, financeiramente, não tem muito mais o que fazer. Já estão muito Já é perto. Já está muito perto. de aposentar. Assim, ela consegue ter uma outra forma que vá trazer uma rentabilidade maior, o que vai suprir aquela falta, mas acaba que no INSS não tem muito o que a gente fazer. E aí a pessoa começa a contar a história de vida e você fala, puxa, por que Tivesse vindo não te antes. procurei antes? Não são poucos que falam assim, nossa, eu devia ter vindo aqui antes, eu quero que meu filho já comece a falar com você agora. Porque é pensar nisso, né? Então, o planejamento, ele consiste nisso. Analisar a sua vida, trazer de forma correta os cálculos com base na legislação atual. Então, eu sempre gosto de frisar, com base na legislação atual e, com isso, trazer o que você pode fazer ali da frente. Então, para a pessoa ter essa orientação e não apenas um papel e falando assim, tá, e agora? Para onde eu vou, o que eu faço. E também tem a questão que às vezes a pessoa vai pagar um valor muito alto de INSS, que eu vejo que isso você faz também, né? Então, você verifica o valor que seria o ideal para a pessoa pagar, porque às vezes também ela vai pagar um valor muito alto de INSS e não vai adiantar. Então, esse também é o teu trabalho, né? Você passar o que seria... Até onde compensa ela pagar um valor maior. É isso também, né? Sim, eu trago essa informação também. Porque o que acontece, né? Antigamente, antes da reforma da Previdência, o pessoal fazia o quê? Aqueles famosos últimos 5 anos. Isso. Ia lá e contribuía sobre o teto. Por que as pessoas faziam isso? Porque o cálculo da Previdência, ele era feito com base na média de os 80% maiores salários. Então, os 20% era feito Era o quê? Era uma estratégia boa. Muito boa. Pegava os 20% menores, que normalmente é o início da carreira, porque Sim. é difícil quem hoje começa a carreira ganhando o teto da Previdência. Tira aquilo lá, faz aquele aporte grande nos últimos 5 anos, tira uma pronto. aposentadoria legal. Hoje já não é mais assim.
Hoje a aposentadoria, se você olhar friamente o cálculo, ele ficou mais justo. Sim. Porque daí não tem mais como você fazer essa estratégia, porque pega o quê? 100%. Então, ele vai pegar a média inteira. Então, se você teve um período da sua vida... Desde quando começou a trabalhar. Desde quando começou. Então, se você teve um período longo da vida onde você pagou baixo o valor pro INSS ou o teu salário de carteira assinada era baixo, ele vai baixar a tua média. Então, compensa agora no final eu fazer aportes altos para conseguir um valor maior? Há casos que não. E a gente analisa não só o valor que você investe no INSS, mas o quanto você vai pagar de imposto de renda, porque a pessoa esquece que se ela aumenta o INSS, consequentemente, o leão vai estar de olho. Sim. E agora mais do que nunca, porque isso está um pouco mais interligado no sistema. Então, isso também você orienta, né? A questão do imposto também. Para a pessoa não perder dinheiro, que é o principal. E olha só, eu Muito tava bom. conversando com um amigo meu esse fim de semana, e eu falei pra ele, né? Cara, conversando sobre aposentadoria e tal, eu falei sobre o seu trabalho, né? Falei, de repente seria interessante, você faz um estudo, aí você, né, não é caro, é um negócio que você vai ter um planejamento, você consegue se organizar daqui pra frente. E aí ele falou assim, não, mas aí é sobre 80%, é aquilo que você falou, né? 80% Dos maiores dos salários. maiores salários, então por muito tempo eu já paguei muito bem, então agora tá tranquilo. Se eu contribuir qualquer coisa, tá valendo, né? Então, já atualizou a lei e Eu ele já vou não mandar sabe. pra ele esse podcast e ele, quando ele escutar, ele vai saber que é ele que eu tô falando. Ele já faz quase 6 anos que não é mais assim. Olha Olha só. só. Mas a gente que não... as pessoas que não estão, né, nesse meio não têm ideia, né, de como funciona. E é igual você comentou, acaba perdendo dinheiro, né, por conta disso. Então, você comentou, né, como mais ou menos como funciona o cálculo que mudou. Você pode explicar um pouquinho mais como funciona esse cálculo hoje? Então, ele é baseado sempre em 100%, em todas as contribuições e é sempre uma média? Tem mais algum É sempre uma item média. que é utilizado? Tem mais idade? fator, tem mais coisa? um item que é importante falar. Antigamente tinha o famoso temível fator previdenciário, que era o quê? Ele era baseado no quanto você contribuiu, na quantidade de contribuições, mas também a idade. Então, quanto mais novo você aposentava, maior era o fator previdenciário e menos você recebia. Ah, porque é injusto? Não é injusto, gente. Você vai aposentar com 40 anos, vai ficar lá. Não posso usar essa expressão. Deixa eu ver outra expressão que eu posso usar. Bastante tempo aposentado. Mas assim, muito tempo vinculado ao sistema, Sim. que é mais bonito, né? Muito Terror tempo. do INSS. O terror, famosos terror do INSS. Você vai Isso. ficar lá, às vezes, muito mais tempo que você contribuiu. Então, se não tivesse esse fator previdenciário, o sistema ia realmente acabar antes do que se prevê as más línguas, né? Mas o que acontece? Hoje, eles fazem o quê? Pegam 100% de tudo que você contribuiu desde julho de 94, porque julho de 94 foi quando começou o Plano Real. Então, tudo que foi antes de julho de 94, cruzado, cruzeiro novo e as outras moedas, elas não são consideradas o valor, mas o tempo sim, tá? Então, pega-se todos os valores de julho de 94 até a data de hoje, soma e divide pelo número de contribuições. Então, digamos lá, em 10 anos, eu tenho no mínimo 12 contribuições por ano, então eu estou falando ali de 120 contribuições. Então, eu pego o valor desses 10 anos que eu contribuí, divido por 120. Então, eu tenho uma média. É média aritmética bem simples, é um valor dividido pelo outro. Digamos que a minha média lá deu uma conta de padeiro, para ficar mais fácil, não existe esse valor no INSS, deixar bem claro, né? Faz o corte do vídeo, já me prejudica, corte, né? Isso mesmo. Mas é conta de padeiro, tá, gente? Então, digamos lá que na minha média deu R$1.000. Então, R$1.000 é a minha média total das minhas contribuições. Quanto que eu vou receber esses R$1.000? Não. Pela regra geral, eu vou receber 60% desses R$1.000. Porque a lei fala o seguinte: a cada 15 anos que a mulher contribui e a cada 20 anos que o homem contribui, começa-se, então, a base do valor que você vai receber. E a base é no 60%. Cada ano que você vai contribuindo a mais, esse percentual vai aumentando, podendo chegar até 110. Então, se a gente pegar ali uma mulher contribuiu 15 anos, mas ela chegou a contribuir 20. Então, a gente está falando de 20 anos de contribuição. Então, os primeiros 15, que valem a 60%, os outros 5 anos a gente multiplica por 2, que vai dar o quê? 70%. Então, em vez dela receber na nossa conta de padeiro lá 60% de R$1.000, que seriam R$600, ela vai receber 70%. Então, hoje em dia, mais do que nunca, quanto mais tempo de contribuição você tem,
maior o percentual que você vai receber. E com a nova legislação, você pode chegar a 110%. Então, digamos lá que no final da tua conta, tua média foi R$1.000, você contribuiu o equivalente ao 100%, mas continuei trabalhando, porque às vezes não faltou um requisito, ou porque eu quis trabalhar, porque tem muitas pessoas que falam, não quero aposentar agora, vou continuar trabalhando. E chega aos 110%, então você pode receber 1.100. Então, você acaba tendo um a mais ali pelo tempo de contribuição. Então, a reforma da Previdência, ela veio para quê? Ela mudou no seguinte sentido, vamos colocar todo mundo no mesmo patamar, então quem recebeu pouco, quem recebeu mais, a média vai ser igual para todo mundo. E quanto mais tempo aquela pessoa estiver contribuindo, maior vai ser o percentual que ela vai receber. Então, o cálculo ele fica mais ou menos nessa pegada. E para chegar, no caso, a 110, daí seria mais ou menos quantos anos? A mulher, uns 35 anos e o homem, 45. Nossa, muito. Depende. Se o homem começar a trabalhar com 20, 65 anos, que é a idade de aposentadoria hoje, dá uns 45. Dá uns 45 anos, já daria ali em torno de 110. 110. E aí tem a idade mínima para aposentadoria. A idade também mínima conta. Hoje é 62 para a mulher e 65 para o homem. Então, claro que tem essa algumas idade, regras daí, né? Mas existem várias outras regras, né? O que acontece? Essas regras são para quê? Quando houve a mudança da Previdência, para não prejudicar tanto aquelas pessoas que estavam ali, quase na marca do gol para aposentar, tem umas regras que elas vêm para amenizar. Então, tem alguns que acabam puxando um pouco a idade. Mas isso só caso a caso para a gente saber qual que seria a mais vantajosa. Teria que analisar, porque tem a questão de aposentadoria rural, né? Que daí muda também a questão da idade. Corrija se estiver errada, eu entendo de alguma coisa. Mas tem professores também, daí cada caso você analisa e... Cada caso analisa. Isso que eu passei para vocês é a regra geral. Aposentadoria por idade que todo mundo tem direito. Ah, sim. Né? Então, todo mundo que tem carteira assinada ou paga INSS tem direito. Mas daí existem a regra do professor. O professor diminui 5 anos, então o homem aposenta com 60 anos e 25 anos de contribuição, a mulher 25 anos de contribuição e 57 anos, né? A rural foi uma das que não mudou a idade, então o homem aposenta com 60, a mulher com 55, tendo mínimo 15 anos de roça. Então, existem N regras para daí o tipo de profissão que a pessoa exerce. Então, a gente consegue encaixar algumas regras específicas. Nossa, é bem complexo, né? Tem eu falo que coisa. para trabalhar com isso, o ideal é igual você, né? Ser realmente especialista. Porque se você é generalista e trabalha com tudo, a lei muda e daí você tem que ir se atualizando, né? Então, e são muitos detalhes, assim como você tem ali na Previdência Privada, né? O detalhezinho do VGBL, PGBL, que tem que entender bem. E, gente, quem entende são eles. Tanto que eu passo meus clientes para eles, porque eu não entendo muito bem. Complexo, eu né? deixo essa complexidade para eles. É a mesma coisa no previdenciário, porque, assim, essa é a regra geral. Mas existem muitas peculiaridades que a gente precisa analisar ali, que às vezes a pessoa consegue antecipar uma aposentadoria ou, infelizmente, ela vai ter que esperar, às vezes, até um tempo a mais. Eu tenho casos que a pessoa não vai conseguir com a idade, vai ter que esperar um pouco a mais, porque falta preencher alguns requisitos. Ah, sim. Uma outra coisa também que isso nós temos dúvida. Quando o cliente nos procura por conta da previdência privada, tem alguns perfis que a gente verifica que é interessante investir na previdência e outros que a gente vê que não. Então, assim, na minha opinião, por exemplo, na nossa opinião, né, quanto à previdência privada. Por exemplo, até a gente atendeu um cliente, acho que foi início desse mês, com 61 anos. Então, ele já queria ter uma renda pela previdência privada aos 65. Então, tá muito próximo. Então, eu falo que a previdência privada, dependendo do caso, infelizmente não é para todo mundo. Quanto antes começa, melhor, né? Então, a gente sempre analisa ali a questão da idade, porque o que a gente fala na previdência privada? Que o ideal é pelo menos 10 anos de contribuição. Assim, o mínimo. Porque lá na frente, a pessoa acaba pagando de imposto de renda somente 10%. Se ela faz no início, que nem no caso desse senhor, acabaria pagando 30% de imposto ou 35%, e daí acaba não compensando, né? Então, a gente faz essa orientação. Então, eu queria ver com você, assim, uma idade que você acha interessante de juntar previdência social com a previdência privada. Então, a gente tem a nossa opinião, né? O ideal, assim, para juntar os dois, seria uma idade ali até uns 50 anos, talvez, né? Isso dependendo da idade que a pessoa quer aposentar, né? Juntar os dois. Mas, na tua opinião, assim, até uma idade que você acha que seria interessante para...
para juntar os Eu dois? acho que o máximo são 50 anos. 50 anos Porque também. eu também, quando eu analiso o caso do cliente, até para indicar uma previdência privada, eu falo, ó, você tem que pensar que pelo menos no mínimo 10 anos você tem que contribuir na previdência privada para realmente você ter um retorno financeiro, senão você não vai ter. Então, eu sempre falo, a idade ideal assim, para a pessoa começar a pensar é os seus 40 anos. Então, o pessoal fala, não dá para puxar os 30? Sim, eu já fiz planejamento para gente de 25 anos, de 30 anos, que são pessoas que já estão no mercado já há um pouco mais tempo e que já querem se planejar mais cedo. Esse seria o ideal? Esse seria o perfeito. Perfeito. Esse seria o perfeito. Seria O Manuel lindo. nasceu e já começou a previdência, mais ou menos assim. Mas assim, a gente sabe que não é a realidade. Muitos ainda estão se alocando no mercado de trabalho. Então, 40 anos é a idade, assim, perfeita. Porque a pessoa já teve um histórico, então a gente consegue já ter uma noção do que ela vai fazer ali para frente, que é mais ou menos a idade que hoje a gente está tendo, né? Que as pessoas estão começando a ter aquele momento do sossego, de constituir família, né? Com exceção da gente que começou um pouquinho mais cedo, bem que isso. somos as regras, né? A exceção à regra, mas assim, uns 40 anos é o ideal, mas máximo 50. Para fazer essa junção. Ah, mas eu não posso depois 50? Como você falou, pode. Só que Mas daí é um pouquinho compensa. mais complicado, nem todas as regras vão ser favoráveis, e às vezes o aporte que você tem que fazer é maior, né, Ari? Exatamente, o aporte é maior e até o que eu comento às vezes com o cliente, né? Muitas vezes vai compensar, às vezes ele colocar tudo, às vezes na questão do INSS mesmo, porque às vezes falta pouco tempo. Às vezes falta, sei lá, 4, 5 anos. E se ele fizer um ajuste um pouquinho maior, às vezes no INSS, ele vai conseguir ter uma renda maior. E às vezes na previdência privada a gente não vai conseguir ajudar, dependendo da idade. Então, tudo isso tem que ser analisado para realmente o cliente não perder dinheiro, né? Sim. Perfeito. Outra coisa também que eu queria perguntar para você, Jennifer, quanto aos erros mais comuns que você vê nas contribuições do INSS, porque você deve ver muito erro. Às vezes as pessoas podem te procurar, sei lá, aos 50 anos, aos 55, e você pensa assim, nossa, por que eu não encontrei essa pessoa antes para fazer o ajuste, né? Então, se você puder nos passar, assim, quanto aos erros mais comuns que você vê no teu escritório da INSS, porque às vezes tem algum ouvinte, né, que está nos escutando, às vezes está nessa situação e já liga uma anteninha, um alerta que precisa procurar a Jennifer para resolver. Tem 3 que eu vou elencar hoje, tá? Porque são muitos. São muitos. Mas tem 3, assim, que eu vou trazer aqui para vocês, que eu acho importante. O primeiro deles é o seguinte: a pessoa que ela trabalha de carteira assinada, só que na carteira é um valor e recebe por fora. Esse é um dos maiores erros de que todo mundo... E isso desde os primórdios é feito dessa forma, né? Por mais que o Ministério do Trabalho hoje está em cima, né? Associações, sindicatos estão em cima, ainda tem empregador que paga um tanto na carteira e um restante por fora. Ah, mas é melhor isso, porque não tem imposto de renda, não sei o quê. Mas, gente, eu vou contar para vocês. Eu recebo... Não diariamente, mas semanalmente, pelo menos uma pessoa no escritório falando que se arrepende de ter dito sim para esse tipo de emprego. Porque eu falo que se existe é porque tem gente que aceita, né? Então, esse é o principal erro. Porque a partir do momento que você recebe por fora, o que vai contar para a INSS é o que está na carteira. Então, às vezes, você recebe ali 4, 5 mil reais. Não, meu salário é 5 mil reais. Ótimo, na carteira tá o quê? Um salário. Seu salário na apostadoria vai ser o quê? Um salário. E você fez a previdência privada com a Desfrute? Se não fez, aí tá pior ainda. Aí lascou, é só o salário mínimo já mesmo. era. Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro que as pessoas cometem é o fato de trabalhar muitos anos de carteira assinada e realizar o sonho de empreender. E a primeira coisa que a pessoa vai lá e faz, ela abre um MEI. Quero deixar bem claro. Abrir um MEI não é errado, porém, dependendo quanto você tem de contribuição, dependendo do teu histórico de contribuição com o INSS, se você permanecer no MEI por muito tempo, você acabou com a sua chance de aposentadoria num valor maior. Por que isso é importante deixar claro? Porque o MEI, ele tem o seu ônus e o seu bônus. O ônus é pagar 5% lá para o INSS, você tem ali as notas fiscais, então o valor que você paga é menor. Só que, em compensação, você só vai se aposentar por idade e com um salário mínimo. E é isso e não tem o que fazer. Isso e não tem o que fazer. Entende? Então, esse é o maior prejuízo. Então, assim, eu já fiz análise de clientes onde eles me procuraram para saber o quê? Olha, eu vou abrir um MEI,
mas eu tenho uma projeção da minha empresa para logo eu mudar para um microempreendedor ou para uma sociedade. Só que agora eu preciso abrir um MEI. Então, o que eu faço? Eu pego e, como é que a gente diz? Eu pego e organizo com ele por quanto tempo ele vai ficar sendo MEI. Você vai ficar por tanto tempo, e esse tempo que você vai ficar por MEI, a gente vai organizar, a gente vai planejar dessa forma para que você não tenha tanto prejuízo. Então, posso abrir um MEI? Pode, mas eu te indico você estudar, principalmente se você teve um passado de grandes contribuições. E o terceiro erro mais comum, né? Abrir minha empresa e não sei se eu assino carteira para mim ou se eu coloco um Prolabore. O que eu faço? Cada caso é um caso. E aqui é importante a gente trazer o seguinte. Muita gente fala assim, mas o meu contador falou. Eu acho bem importante a gente trazer a informação de que o contador, ele não tem hoje como te trazer a média correta do que seria o ideal para você contribuir. Dele, porque né? assim, o que ele vai fazer? Ele vai pegar literalmente e olhar quanto que de imposto de renda você vai pagar, o que vale a pena. Ele vai olhar os números fiscais da forma correta que um contador faz. E fazem muito bem esse trabalho. Só que ele não vai olhar para o teu passado para ver se aquele Prolabore vai trazer um prejuízo ou não. Será que vale a pena você estar ali como sócio administrador recebendo Prolabore? Às vezes não é melhor você estar com carteira assinada? Ou ainda, você ser só um sócio de cotas? Então, tudo isso, quando a gente analisa essa transição de sócios, a gente faz qual é a melhor transição pensando no INSS. Né? Então, quando a pessoa está com dúvida se ela aumenta o Prolabore ou não, ela tem que ter sempre em mente o seguinte. Esses dias eu falei isso para um cliente, tá? Ele foi lá, doutora, eu quero aumentar. Eu falei, não compensa. Por mais que você tenha ainda 15 anos para se aposentar, não compensa. Porque você tem aqui mais de 20 anos pagando sobre um salário mínimo. Se tu for aumentar ali no agora, final não vai adiantar. Não vai adiantar. A gente está falando de 15 anos. Então, Sim. 15 anos não vai trazer diferença? Não vai. Então, vale a pena ele vir aumentar agora? Não. Eu peguei e falei para ele assim, olha, pega esse valor que você ia investir aqui e faz uma previdência privada ou faz um fundo de investimento, procura um corretor de investimentos para que você possa tirar essa diferença. Porque hoje, se você fizer isso, a tua empresa paga mais imposto, você paga mais imposto e você não vai ter o resultado que precisa. Né? Então, esses são os principais 3 erros assim que eu falei assim, gente, esses são os top 1 dos Olha só do INSS. como é importante, né? Procurar, então, um especialista para entender. Porque, igual você comentou, né? Às vezes ele ia aumentar o Prolabore, ia pagar mais INSS, ia ter mais custo, a empresa ia pagar mais imposto e ainda não ia resolver. Não. Né? Então, por isso, dá importância. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta em relação a quem está mais próximo de aposentar. Porque, às vezes, a pessoa vai escutar... Na verdade, assim, quando a gente começa, o brasileiro é assim, né? A gente vai pensar nas coisas quando tá chegando perto. Aí falta 2 anos pra se aposentar. Mas você já foi ver, falou com um advogado? Não, mas precisa falar? As pessoas nem sabem, né? Não sabem, né? E aí, quando tá chegando perto, que a gente vai ver as coisas, né? Esse é o brasileiro em geral, né? O que você recomenda? Ainda dá tempo? Tem alguma coisa que dá pra fazer? Ou chegar muito em cima da hora, não tem o que fazer? Ou sempre tem alguma coisa que dá pra fazer? Eu falo que assim, financeiramente, aportes maiores na Previdência, não. Tá? Quando está muito próximo, é aquilo que a gente falou. Não vai fazer... Milagre, não vai mudar ali a média. Nem na privada e nem no INSS. Não, porque a média é de 100%, né? Então, não tem muito o que você fazer nos últimos anos. Só o que é importante, e são casos que a gente tem pego muito no escritório esse ano, principalmente, o que mais tem vindo. As pessoas chegam e falam assim, doutora, fechei a idade. Aí a gente vai observar... Nem todo o tempo está cumprido, porque assim, uma das coisas que é importante as pessoas terem clareza é que o INSS ele tem 2 questões. Ele tem o tempo de contribuição e a carência. A carência é igual ao seguro, igual eu falo plano de saúde, né? Eu tenho que pagar tantos meses para poder usar tal serviço. O INSS é a mesma coisa, dependendo do que você vai usar, você tem que pagar um mínimo de tantos meses. Então, na aposentadoria, você tem que pagar 180 contribuições em dia. Então, às vezes a pessoa vai fazer a soma, uma mulher, por exemplo, eu já fechei os 15 anos, doutora. Aí você vai olhar, não foi todos em dia.
Então, teve alguma quebra ali que na legislação... Atraso, você diz, ou ficou, às vezes, um tempo sem pagar? Um tempo sem pagar, tá. Ou ela teve um atraso, porque existe uma regra no INSS que você parou de pagar o INSS, quando você retorna, você tem que pagar um mínimo de contribuições para você voltar a ser um segurado. Então, às vezes, a pessoa não pagou da forma correta, aí perde. Sabe o que é perder contribuições? Eu tenho uma cliente que ela perdeu mais de 2 anos de contribuição. Nossa. Que ela fez, que ela achou que estava certo, mas o INSS não vai considerar porque pela legislação, além dela ter pago atrasado, ela tinha perdido essa qualidade que a gente chama, né, juridicamente falando, é qualidade de segurado. Então, quando a pessoa está muito próxima, digamos assim, a mulher vai fazer 62 anos, daqui a 2 anos, já procure um advogado especialista para olhar se a tua documentação está certa. Quanto antes você organizar a tua documentação, deixar o sistema inteligente, ele vai te conceder a aposentadoria mais cedo. Então não adianta pagar assim, fiquei 2 anos sem pagar, vou lá e pago tudo de uma vez só. Não adianta. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, tem que ter o pagamento em dia, precisa estar com a documentação em dia. Então, assim, por exemplo, quando a gente pega uma pessoa que ela é funcionário público, que, eu consigo ter 2 aposentadorias, que alguns funcionários públicos conseguem ter, uma do INSS e outra do serviço público. Precisa apresentar documentações, precisa pedir aposentadoria primeiro num, depois no outro, para você poder fazer valer. E nem todo mundo sabe dessas informações. Então, às vezes, o advogado previdenciário não consegue te ajudar a planejar para melhorar financeiramente, mas ele pode te ajudar a arrumar a documentação. Evitar algum BO que você não sabe que existe. Que existe. Que daí, o que acontece? As pessoas que não fazem isso entram na fila das revisões. Eu quero revisar minha aposentadoria porque eu acho que o valor está baixo, deveria ser alto. Mas se a pessoa tivesse feito isso antes, ela já estava recebendo o valor certo. Nossa, isso eu não sabia. Essa questão aí, porque o que eu tinha, assim, em mente, que às vezes a gente escuta, né? Porque também não é nossa área, igual você comentou, né? De previdência privada, PGBL, VGBL, e a gente, o INSS, se parece cliente, a gente já passa pra Jennifer, né? Mas eu não tinha essa ideia, assim. O que eu tinha em mente, assim, a pessoa ficou sem pagar 1 ano, tudo bem, ela voltou a pagar. E você vê quantas regras que tem, né? Tem muitos detalhes. Gente, e acaba atrapalhando tudo, e a pessoa continua pagando, acha que tá tudo certo. Às vezes chega na data de aposentar, não dá certo por causa disso. E uma coisa que eu sempre falo, e isso todo advogado previdenciário fala: não acredite no simulador do INSS. Que tem o simulador. Tem o simulador. Você clica lá, quando eu vou me aposentar. Por que eu não acredito no simulador do INSS? O INSS é mau. Não, gente. O simulador do INSS, ele pega... um padrão. Ele é um robô, uma inteligência artificial, que ele pega as média. informações que estão no sistema. Então, se a informação nos sistemas estiver errada, vai te dar uma simulação errada. Então, eu tenho um caso de uma cliente que ela me procurou, ela falou: doutora, eu só me aposento daqui a 1 ano. Eu olhei a idade dela, olhei a carteira de trabalho e falei: tem uma coisa errada. Aí eu fui olhar no sistema. Tem um período da carteira de trabalho dela de 8 meses que não está no sistema. E com aqueles 8 meses, a aposentadoria dela já poderia ter sido concedida há 2 meses atrás. Então, quando eu olhei aquilo, aí eu peguei e respirei fundo, porque é uma senhora bem ansiosa, assim, né? Bom, todo mundo é ansioso quando tá atrás do seu direito, né? Quer ter uma resposta favorável. E daí eu peguei e falei assim pra ela: deixa eu olhar aqui. Eu peguei, analisei bem direitinho, analisei de novo, porque estava muito evidente ali para mim, né, que ela tinha aquele direito. E daí eu olhei para ela e falei assim: olha, eu vou falar uma coisa para a senhora já pode se aposentar hoje. Olha só. Ela saiu assim, feliz da vida. Mas recebe retroativo daí ou não? Não, ela perdeu. Sempre é da data que eu faço o requerimento. Então, o primeiro pedido no INSS é dali para frente que eu posso receber. A pessoa perde dinheiro mesmo. Perde, ela perdeu ali 2 meses já que eu já poderia estar aposentada. Só que daí a gente fez? O caso dela, além de ter essa complexidade, tinha mais outras questões que precisam ser ajustadas. Então, é uma aposentadoria que ela não vai sair em 1, 2 meses, ela vai sair numa média de 4 a 6 meses, porque precisa apresentar documento para o INSS, ajustar informações, para daí sair a aposentadoria. Ela vai receber o retroativo? Sim, desde a data que a gente solicitou o requerimento. Mas aquela ansiedade, né? Porque tu fica ali na espera, será que sai, será que não sai? E vai postergando. A fila do INSS é enorme, tem poucos servidores, então quanto mais redondo você deixar, mais rápido você consegue ter sua aposentadoria.
E aí tem aquela questão, né, que muitas pessoas às vezes querem fazer todo o processo sozinho, né? Ah, não preciso de advogado, não, vou fazer sozinho. E daí, às vezes, aí que perde muito dinheiro, né? Esse foi um dos casos, mas deve ter tido muitos outros, né? Tem vários. Eu falo assim, é difícil usar o sistema do INSS? Não. O sistema, ele é autoexplicativo. Então, você vai fazer lá uma solicitação de um benefício, ele fala, vai te falando o que você vai clicando, o que você vai fazendo. Só que qual é o problema? Você não saber os detalhes daquele benefício, os detalhes que o INSS analisa, até quando a gente fala do órgão público, né? Trabalho bastante com servidores públicos. O município de Cascavel e o estado do Paraná tem uma visão totalmente diferente de análise de benefícios. As leis deles também são diferentes. Então, assim, se você não souber a peculiaridade de cada ente, você vai acabar postergando. Você pode até conquistar, mas às vezes demora para isso acontecer, ou ainda concede, mas não naquilo que você teria direito. Né? Então, eu falo, o importante não dá para planejar porque está próximo, organize a documentação. Ah, sim. Perfeito. E quanto à questão de desconhecer ali o INSS, né? Porque tem muitas pessoas que desconhecem a previdência privada, né? E tem muito medo de investir por conta disso. Crenças limitantes, enfim, passaram muita dificuldade e tem medo, né? E quanto ao INSS também tem essa questão. Então, até comentando que a gente está falando bastante sobre previdência privada, mas tem pessoas que não sabem o que é uma previdência privada. Então, tem a previdência social, que é do INSS, que a Jennifer está explicando, as leis, tudo. E tem a previdência privada, que ela é um complemento ao INSS. Porque o que acontece? Às vezes chega lá na frente e a pessoa vai ter acesso a um salário mínimo, 2, ou o teto, que é 5.300 líquido, né? Porque daí tem uns descontos. Opa! Que daí tem uns descontos. Mas, enfim, às vezes o padrão de vida da pessoa, o estilo de vida dela, às vezes passa de 10, 15, 20 mil por mês. Então, a Previdência, ela entra como esse complemento. Por isso que fala, né? Previdência privada complementar ao INSS. E tem, claro, os riscos, mas que nós, como especialistas, a gente consegue minimizar muito esses riscos, né? Então, verificando qual o melhor tipo de previdência para esse cliente, direcionando quanto é imposto de renda, então nós também fazemos todos os cálculos, analisando a viabilidade, que como eu comentei, previdência privada também, às vezes tem perfil de pessoas que não é interessante. Então, muitas pessoas deixam de investir porque desconhecem, porque tem medo, ou porque às vezes não encontrou um especialista que vai passar segurança. E no INSS também as pessoas têm esse medo, né? Esse desconhecimento. Então, como que o planejamento ele pode ajudar nesses casos, né? De passar mais segurança para o cliente, para ele ter uma ideia de aposentadoria? Eu falo que a cada dia o governo prejudica nosso trabalho. Tá mudando uma lei. Não, nem tanto por mudar a lei, né? Mas cada dia sai uma fraude diferente, né? Falando em miúdos, né? Então, o pessoal fala assim, o INSS não vai sobreviver, não sei o que. Gente, faz 106 anos que existe a Previdência Social. Então, assim, se era para acabar, já tinha acabado há muito tempo. Fraudes acontecem. Fora que vai dar uma terceira guerra mundial, né, Jennifer? Se acabar o INSS... Nossa, minha filha, pode saber. Acaba, o Brasil é o primeiro a estourar. É o primeiro. Mas, assim, não tem como, porque, assim, é difícil acontecer por conta das ações que o governo faz, não defendendo o governo, mas defendendo a Previdência Social, né? Só o INSS em si. O que acontece? Assim como na Previdência privada o pessoal tem os receios, o INSS também as pessoas têm o receio. Será que eu continuo pagando? Eu recebi semana passada um cliente falou assim para mim, doutora, com essa fraude aí, eu continuo pagando ou não? Olha só. Eu falo assim, olha... Isso é muita notícia, né? É muita notícia. Eu falo assim, olha, a fraude aconteceu, teve o problema, né? Estourou isso nesse ano de 2025, mas o que você tem que ter em mente? Você precisa ter a tua segurança. Então, isso que aconteceu, não aconteceu o que vai trazer um prejuízo financeiro para você. Vai trazer um prejuízo para os cofres? Vai. Isso não tem como a gente falar que não. Mas você precisa ter esse cuidado. Então, eu falo assim, o pessoal fala assim, mas se eu vou me planejar agora com 40, é capaz de quando eu chegar aos 50, a lei ter mudado. Sim, a lei vai mudar.
Isso deixa bem Isso claro, eu deixo bem né? claro. Eu falo, gente, historicamente nós temos reformas na Previdência a cada 10 anos. Né? Então, a primeira lei da Previdência foi em 90, 98 teve uma grande reforma, 2003 teve uma outra grande reforma, 2015 outra, 2019 outra, e logo a gente vai ter outra. Ah, mas tem muita reforma. Tem a reforma porque as pessoas vivem mais. Então, se a expectativa de vida ela é maior, eu preciso ter dinheiro para manter esse povo mais tempo. Então, por isso que existem as reformas. Elas não são só no Brasil, elas acontecem no mundo inteiro. Então, o que acontece? Menos pessoas Quanto nascendo. Menos pessoas. Né? E as pessoas que estão nascendo, que estão no mercado de trabalho, não acreditam e não querem pagar o sistema. É verdade. Aí não paga o sistema, prejudica um pouco mais. Então, o que acontece? Se você faz um planejamento com 40, com 50 você vai ter que revisar ele, porque provavelmente vai ter uma mudança de legislação. Mas quanto mais próximo do correto você estiver, menos é a dor, né? Não me fugiu a palavra agora, mas menos é o impacto financeiro numa reforma. Então, muita gente que teve agora essa reforma da Previdência reclama da reforma da Previdência, por quê? Vou te dar um exemplo clássico. Mulher tinha que fechar 30 anos de contribuição. Então, 30 anos, aposentava, não importava a idade. E muitos pensavam que vou usar meu período rural e eu fecho meus 30 anos. Ah, sim. Veio a reforma da Previdência e fez o quê? Mudou o tempo de contribuição. Ah, mas eu ainda continuo usando meu rural. Mas a tua idade é baixa. Se você tivesse tido uma contribuição, se você tivesse feito isso na forma correta, lá não só pensando em usar um tempo ali que pode vir te ajudar, você não teria ficado mais tempo vinculado ao sistema. Então, por isso que eu falo, quanto mais tempo, melhor. E nem sempre você ter essa outra forma de contribuição vai te trazer um valor sustentável. Vou dar um exemplo do que eu analisei hoje, inclusive. Um cliente me procurou que ele quer usar o período rural dele, da época que estava com os pais dele. Fiz o cálculo dele, só que o que acontece? Todo período rural que eu vou trazer para o meu período de contribuição, que for depois de outubro de 91, eu preciso indenizar se eu não tiver notas fiscais no meu nome. Então, eu preciso indenizar. Essa indenização é feita com o quê? Com a média salarial tua atual e um percentual sobre esse valor. Então, você não paga sobre um salário mínimo, você paga sobre a sua média de contribuições. Então, eu fiz o cálculo dele para ele usar 5 anos. 146 mil reais ele teria que indenizar. Nossa! Ele ia antecipar 5 anos da aposentadoria? Ia. Só que o valor financeiro que ele receberia nesses 5 anos seria equivalente a essa indenização. Então, ele pagaria essa indenização nesses 5 anos e ainda seria menor do que a aposentadoria que ele pode receber. Ou seja, qual que vai ser a orientação que eu vou passar para eles? Pega esses 146 mil e faz uma previdência privada, porque você tem 46 anos. Nossa, Então, você tem muito tempo. Em vez de você pegar esse valor e jogar aqui no INSS, joga na previdência privada. Eu fiz um cálculo, agora vou jogar para você. Sim. Vou devolver a pergunta. A média dele seria, nesses 5 anos de diferença, R$600 por mês. Quanto que ele consegue de uma previdência privada? Com R$600 por mês. Começando com 47 anos. Até os 65, que é a idade que ele 20 anos. aposenta. Nossa, muita Bastante. coisa. A gente tem o nosso simulador, né? Que a gente coloca lá na Vou ficar simulação. te devendo, porque de cabeça... De Eu cabeça. falei, eu vou te jogar essa vou só pra te jogar. prejudicar. Mas vamos fazer o seguinte, a gente faz essa projeção, eu te mando e a gente posta no Instagram. Depois a É gente... verdade, a gente posta, né? Mas gente assim, deixa hoje, salvo. eu lembro que uma vez você me Mas mostrou, mas né? é um valor bem Mas alto. É um valor bem alto, Nossa, muito porque alto. para São chegar 20 numa anos. média de uns R$3.000 por mês, quanto que você tinha falado uma vez para mim que por 20 anos tinha que ser por mês, mais ou menos? Pra ter um valor de 3 mil É. lá na frente, né? Ai, agora... Grávida ainda, Meu Deus do céu, coloquei Meu os donos Deus, do podcast hoje no... colocou Mas eu no lembro que era fogo. alguma coisa de 150 a R$200 por mês, Sim, não era? mais ou menos Que conseguia isso. chegar mais ou menos nos 3 mil. Eu falo isso porque a gente fez uma palestra É. junto e eu lembro dos slides, tá? Sim. Então, eu fico imaginando, R$600, ele consegue pelo menos uns 8 a 10 mil reais por mês. Fora, e se ele Pode pegar ser os que 100 e quanto? 140? Esse 146. Pensa 146, esse 146, se ele fizer um aporte inicial, provavelmente ele ia ter que pagar de uma vez? Ele De ia uma ter que vez pagar só? de uma vez no INSS. Se ele fizer um aporte inicial, vamos dizer que ele fizesse e deixasse só esse 146 parado por 20 anos.
Já daria um Parado valor não, bem porque alto. ele vai ficar dentro do fundo de investimentos, dentro da Previdência, com todos os benefícios da Previdência, sobre juro composto. Então, mês que vem, ele aumentou os juros. Isso. No próximo mês, juros sobre juros. Então, ele vai ficar todos esses meses, 240 meses, rendendo. Então, só esse valor já daria um valor muito alto. Ainda. E mais um mensal, com certeza, vai dar bem mais que 10 mil por mês, Então, esse é um tranquilamente. exemplo que Tranquilo. para esse cliente não compensa eu falar para ele fazer isso. Uhum. Aí vai antecipar 5 anos na aposentadoria, mas financeiramente falando, não vale a pena. Exatamente. É todos os cálculos mesmo. Até você comentou ali de 146 mil aqui, pensando, né, de cabeça, né? Porque a gente faz ou na HP ou faz no nosso simulador, né? Mas esse 146 mil, ele triplicaria. Pelo menos. Se fosse só o 146, né? Então, daria 300, 450... Uns 500 mil só isso daí. E daí só de juros ali daria em torno de 4 mil, só os 146, né? E daí mais esse valor por mês, que é o que o Lucas falou, né? Tem muito cliente nosso que começa já com aporte e continua com o valor mensal. Ou faz esse aporte ao longo dos anos. Às vezes, passou 5 anos e colocou um valor de uma vez só. Então, o juro composto, ele vai ficando em cima desse valor mensal, mais o aporte, depois mais o mensal. E daí a gente fala que vira uma bola de neve positiva, né? Então, por isso que é muito importante esse teu trabalho também, que você também analisa isso. Analiso né? isso. Eu podia falar para ele, não paga, você vai antecipar 5 anos. Nossa, 5 anos, você vai receber durante 5 anos ali 6 mil reais por mês. Mas, gente, põe na ponta do lápis. O quanto... Primeiro, será que ele tem esse 146 agora? E pela profissão que ele tem, ele não... A não ser que ele tenha uma, né? A gente não pode julgar pela profissão, né? Porque as pessoas fazem planejamentos financeiros, tem um suporte familiar ali financeiramente, né? Mas é um valor alto para você investir em algo que não vai te dar um retorno agora. Vai um retorno daqui a 15 anos. Então, eu falo, não compensa. Então, uma das coisas que eu vou falar para ele é, não vale a pena, pega esse dinheiro e conversa com a Ariane. Não, a gente faz a consultoria, porque na consultoria, quando nós fazemos, daí a gente coloca tudo na planilha e explica. Porque o que a gente faz também? A gente explica a melhor estratégia para utilizar a previdência privada. Porque existem várias formas de você utilizar a previdência. Por exemplo, uma delas é transformar em renda. O que acontece com esse transformar em renda, que é até por isso que nós não indicamos? Lá na frente, às vezes a pessoa tem, sei lá, vamos pegar o caso desse cliente, às vezes ele vai ter, sei lá, 500, 600, 700 mil lá disponível para ele. Tem a opção dele falar assim, seguradora X, eu quero uma renda por mês. A seguradora pega aqueles 700 mil para ela e vai dar uma renda para esse cliente. Então, esses 700 mil, às vezes lá na frente, vamos supor que esteja dando, sei lá, 6.500 por mês só de juros. Aí a seguradora fala, vou te pagar 6.500, só que eu vou te pagar por 10 anos só. Ou eu vou te pagar por 15 anos. Então, passa 10 anos, 15 anos, a pessoa recebe durante esse período, depois não recebe mais nada. E não tem mais acesso aos 700 mil. Então, na consultoria, a gente explica tudo isso. Porque o que a gente explica que é a melhor opção? Por exemplo, esse cliente tem 700 mil lá na frente. É ele deixar esse dinheiro na seguradora e ele ir retirando só os juros. Por quê? Ele vive dos juros para o resto da vida dele. Então, ele vai retirando os juros, vive dos juros. E a hora que ele venha a faltar ainda, todo esse valor vai para quem ele indicou em vida. Então, a previdência não vai para inventário. Então, ele utiliza em vida os juros e ainda quando vem a faltar, a família utiliza. Claro, na Previdência tem como reverter para cônjuge, depois reverter para filho, só que daí vai diminuindo o tempo que a pessoa recebe. Então, ela ia receber por 10 anos, 6.500. Mas eu quero que se eu vier a faltar, fulano de tal receba. E daí a seguradora vai diminuindo a renda. Então, por isso que a gente fala, né? A gente sempre explica a melhor estratégia para o cliente, que é o que é mais vantajoso para o cliente, não para a seguradora, né? São muitas possibilidades na Muitas. Previdência, né? Outra vantagem de fazer um complemento, né? Isso a gente, sempre quando a gente fala de previdência privada, a gente pensa em complemento. Então, vamos lá, a pessoa fez o planejamento lá com a Jennifer, vou ter 2 salários mínimos, por exemplo, né? Se organizou, é o salário que ela teve ali na vida, a Jennifer vai passar as contribuições que ela precisa fazer, que essa pessoa precisa fazer, tá organizada, já sei que eu vou me aposentar com 65 anos, estou com 45, tenho 20 anos pela frente. Poxa, eu me acostumei com 2 salários mínimos, mas sei que na velhice talvez eu precise de um pouquinho mais, porque vai ter remédio, né? Vai ter o netinho para brincar. Pilates, A gente sabe viagens, qualidade de vida, Cruzeiro. cruzeiros. Só se a pessoa manter o padrão de vida, já o custo vai aumentando.
E a pessoa quer relaxar, né? Poxa, se organizou a vida inteira para se aposentar, então quer ter um pouquinho a mais. Se ela faz uma previdência, quando ela tem bastante tempo, como é o caso que eu dei de exemplo de 20 anos, às vezes um valor mínimo, como a Jennifer falou, 100, 150 reais por mês, às vezes ela vai conseguir mais, por exemplo, 2 salários mínimos. Então, é uma forma de se organizar, fazer um planejamento para ter uma renda a mais lá na frente. Então, são duas coisas que, por isso que o nosso trabalho dá muito certo juntos, porque se planejar para aproveitar o que o INSS tem, porque, poxa, você está pagando a vida inteira o imposto, é um direito seu, por que você não vai aproveitar? Então, para isso você faz o planejamento. Ah, mas eu quero ter algo a mais, então faz também uma previdência privada. E aí conte com especialistas, né? Busque pessoas que realmente entendem do que estão fazendo, que vão te ajudar sem... Como que eu falo? Sem conflito de interesse. Sem conflito de interesse. Por quê? Por que eu digo isso? O que a gente faz? Quando a gente vai fazer um estudo, a gente vai entender qual que é o perfil do cliente, se é uma pessoa que já investe, poxa, nunca investi, uma pessoa conservadora. Então, a gente vai entender qual que é o perfil do cliente, vamos entender. Então, existe milhares de fundos. Então, se a pessoa é conservadora, a gente vai buscar um fundo que seja conservador, que não fique variando, porque se daqui a 15 anos ela decidir tirar, o valor não vai estar lá embaixo. Então, uma previdência que sempre esteja evoluindo esse valor. Então, a gente vai entender esse perfil. A gente vai também analisar qual que é a taxa de administração para buscar a menor taxa de administração possível. Vamos mostrar o histórico de rendimento desse fundo para que realmente seja um investimento muito seguro e siga esse perfil. Então, busque sempre um especialista para fazer esse tipo de trabalho. E no trabalho da Jennifer é a mesma coisa, né? Tem que ser uma pessoa que tem conhecimento, igual ela comentou. Imagina se você fala para o teu cliente, não, coloca aqui 146 mil e continua contribuindo. Então, infelizmente, ele acaba perdendo, né, dinheiro. Então, por isso que é muito importante. O que acontece? O cliente, ele é leigo, é o que a gente comentou, né? Ele não entende, ele não é especialista no assunto. Então, o que você falar para ele, ele vai fazer e vai acatar. Então, por isso que é muito importante o especialista, né? Se possível, procurar uma pessoa que trabalhe somente com isso, igual é no teu caso, né? Porque, às vezes, pegar um generalista, que às vezes trabalha com várias áreas e não vai conseguir entregar o suporte que você entrega, né? Então, por isso que é muito importante. Por isso que a Jennifer é a nossa parceira. Parceira de negócio, a gente indica tranquilamente. Sim. Perfeito. Mais alguma pergunta? Fizemos bastante, deixa né? Deixa eu aproveitar aqui. Fizemos bastante pergunta e a Jennifer vai sair daqui, ó, suada. Antes de dar um tempinho para você falar, Jennifer, tem bastante... Eu, para quem não sabe, eu sou engenheiro agrônomo de formação, então eu trabalhei muitos anos atendendo o produtor rural. E eu via muita coisa acontecendo. Eu trabalhava na Emater. E muita gente vinha me perguntar sobre previdência, sobre o INSS, né? Como que era, que idade que tinha, se podia fazer arrendamento, se podia fazer contrato, né? Se podia arrendar a terra. Então tem muitos detalhes na área rural. Parece que é mais simples, né, do que na área urbana, mas também tem alguns detalhes que são importantes e precisam ser cuidados. Se você puder dar uma dica, eu sei que tem bastante gente aí que vai escutar, que também é da área rural. A gente está na região oeste do Paraná, então tem bastante gente da área rural, ou que já teve essa contribuição, tanto para quem vai se aposentar como agricultor, e também quem vai aproveitar essa idade, se puder deixar algumas dicas. O que é importante quando a gente fala do agricultor? O agricultor, ele tem a benesse de aposentar mais cedo, então aposenta com 55 anos, 60 anos a mulher, mas a gente tem 2 tipos de aposentadoria do agricultor. E nem todo mundo sabe desses 2 tipos. E os 2 tipos são quais? O primeiro é a aposentadoria normal do agricultor. A aposentadoria ali, os 15 anos de nota, 55 anos a mulher, 60 anos o homem, mas são casos de economia familiar. Então, o que acontece muito na agricultura? O agricultor acaba abrindo um MEI, que tem o MEI da agricultura, ou ele tem uma economia familiar, o valor que ele faz ali a produção é de produção familiar, acaba não tendo empregados, ou não contrata empregado para o INSS não pegar depois, que acontece muito. Que isso, né? Isso a gente acontece bastante. Só que daí, qual vai ser a aposentadoria dele? Um salário. Vai ser um salário. E existe uma das pessoas mais sofridas no trabalho é o agricultor. Verdade. Então, trabalhou anos ali na roça. Trabalha o quê? Desde criança. Então, a aposentadoria vai ser um salário. Jennifer, tem como eu arrumar isso? Tem.
A hora que você abrir a sua mente, que você não é um pequeno agricultor, mas você é um médio ou grande agricultor, você consegue fazer contribuições separados. Então, você sai da economia familiar e vai para um agricultor um pouco maior. E um exemplo disso, normalmente, são as pessoas que têm avicultura, tem a pecuária. Conheço muitos. Tem a... Esqueci lá o dos porcos, como é que a gente chama? Suinocultura. Suinocultura. Antes de eu falar errado, já pergunto para o especialista. Então, essas pessoas são o quê? Elas têm um módulo rural pequeno, só que a produção é grande, porque é uma coisa que não precisa de muitos módulos rurais. Então, ela fica entre o liame ali, entre ser um pequeno produtor e ser um médio ou grande produtor. E, às vezes, ela tá tão apegada àquilo de ser o pequeno para não perder a aposentadoria, que ela não enxerga que ela pode se tornar um médio produtor, ela vai ter um retorno financeiro e a aposentadoria dela pode ser melhor. Então, isso é muito importante. E mais uma coisa muito importante. Você, esposa de agricultor, você também se aposenta. Olha não só. é porque os documentos estão no nome do seu marido. A partir do momento que você é casada, você também aposenta. Só que, se a sua agricultura ela não for pequena, não for familiar, você tem que pagar por conta, senão você não vai aposentar. A única que aproveita a documentação do marido é a agricultura familiar. Que é essa que você comentou que é... Que é a pequena. Que é pequena. Entre a família e só a família produz para ela mesma. Ah, olha só. Esse é o pulo do gato. Muito bom. Eu atendia bastante agricultor familiar, mas também tinha bastante esse produtor que estava nesse meio ali, sabe? Sou agricultor familiar, porque daí eu aproveito o financiamento, mas a renda tá batendo ali, tá sempre naquele limiar, assim. Então a gente tem bastante casos assim. E tem produtores que já passaram, que eles sabem disso, que eles já evoluíram, e que bom, né? Que evoluíram, É o conhecimento, a renda é maior, né? Sim. Também. né? Foram buscar conhecimento, tecnificaram a produção e tem uma renda maior. Então, por que não se organizar para também ter uma aposentadoria melhor? Verdade. Não precisa ficar refém só de um salário mínimo, né? É questão de conhecimento. E não ficar refém da empresa, não Da ficar empresa. refém da agricultura, da produção. Você ter aquela tranquilidade que todo mundo procura quando está ficando mais experiente. É não vamos bem falar isso, mais é velhos. bem isso mesmo. E é bem isso que você falou, bem legal você ter tocado nesse assunto, porque às vezes a pessoa é funcionário e ela acha que não tem liberdade nenhuma para controlar a aposentadoria dela, por exemplo. E por que não ela se organizar? Buscar um especialista, um advogado previdenciário, para entender se da forma que ela está fazendo está legal, se tem como melhorar, se dá para ela se organizar, se dá para buscar algum documento, sei lá, da agricultura, se tem alguma coisa que ficou para trás que ela precisa ir buscar, porque às vezes vai passar mais tempo e não vai conseguir resgatar. E também fazer uma previdência privada para ter uma liberdade lá na frente. Por que não fazer essas duas E o que é coisas? importante nisso, Lucas, é que às vezes a pessoa fala assim, não vou porque não vai mudar muito do que eu tenho. Mas você tem certeza que é isso? Digamos que você foi lá, muita gente às vezes faz planejamento comigo e fala, doutora, realmente é naquilo que eu achava que ia dar. Então agora você tem a certeza. O que você vai fazer daqui para frente? É bem isso. Você vai deixar isso aqui por isso ou você vai procurar outras formas para você ter uma tranquilidade melhor? Porque a aposentadoria é o quê? Muitos não param de trabalhar. Eu falo que até psicologicamente é bom não parar de trabalhar. Verdade. Mas reduzir. E nessa redução, você tem que ter uma qualidade de vida. Você trabalhou anos. É o momento de você ter um pouco mais de descanso. E você só consegue fazer isso se planejando. Exatamente, muito bom, Muito né? bom. Faz ali a parte da previdência social, consegue também entender qual a renda que vai ter lá na frente para daí complementar, né? Então, muito bom. E indo agora, então, finalizando, né, o nosso episódio, que a Jennifer, coitada, tá cansada, que foi uma metralhadora aqui, uma pergunta atrás da outra. E eu quase não falo também, né? Juntou. Mas ficou muito bom, né? Eu aprendi demais. Eu falo que eu aprendo muito nesse podcast, porque a gente sempre aprende alguma coisa. Então, Jennifer, se você puder mandar aí agora o seu pitch de vendas, onde o pessoal pode te encontrar, né? Às vezes vai ter agricultores aí que estão nos assistindo, pessoal, né, da área rural. Enfim, alguém que às vezes
ou está perto de aposentar, ou quer se planejar antes, quer te encontrar, onde que pode te encontrar? Nas redes sociais? E manda aí agora. Agora é com você, agora é o teu pitch de vendas. Bom, eu vou mandar apenas as minhas redes sociais. Hoje, as minhas redes sociais é @JenniferAcorsi. Depois eles vão colocar escrito bonitinho, porque o meu nome é um caso, né? Toda vez que eu vou conversar com a Jennifer, eu olho lá pra ver se eu tô escrevendo certo. Mas a gente vai colocar. Não é pra qualquer um, não é pra qualquer um. Então, lá nas redes sociais, vocês conseguem ter essas informações. Então, eu trago as informações de forma semanal. Nos stories, sempre trago análise de casos. E lá tem os contatos do escritório. A gente fica à disposição e é sempre importante trazer o seguinte: nem que não me procure, mas procure um especialista, tanto na previdência privada, que é o caso da Desfrute, ou na previdência social, o advogado previdenciário, porque somente esse vai conseguir trazer a clareza que você precisa, porque hoje não é tirar dúvidas, mas trazer a maior clareza possível. Muito bom. Muito bom, muito obrigado pela sua presença. Quem quiser me encontrar, é só procurar lá no Instagram, @lucasdrum. Então vai lá, tem bastante assunto, bastante coisa, né? Tem futebol, tem esporte, tem paternidade daqui a pouquinho. Quando esse episódio for ao ar, nós já estaremos... Com o Emanuel? O Emanuel já Ui, deu arrepio, aqui. meu Deus, vou ter que parir. Às vezes eu esqueço disso. Desculpa. Ai, socorro, Deus. E quem puder seguir a gente, se inscrever lá no canal do YouTube Desfrucast e também nos sigam no nosso canal lá no Spotify do Desfrucast e manda para aquele seu amigo que acha que não vai se aposentar, né? Porque não se organiza. Então manda lá para aquele seu amigo que vocês já conversaram sobre INSS, aquele cara que está desanimado, que não sabe se vai receber só um salário mínimo. Então manda lá para os seus amigos, o pessoal que é agricultor, encaminha aí para o seu amigo que pode também, de repente, buscar uma aposentadoria melhor, para que esse conteúdo também chegue a mais pessoas. Muito bom. E para me encontrar, então, é no @ArianeDrum. Lá tem muito conteúdo, muita risada, muito bom humor, entretenimento, a TV Desfrute, isso mesmo. Então, lá tem conteúdo sobre previdência, sobre seguro. Eu também trago bastante dicas lá na área de vendas, enfim, várias áreas. Então, tenho certeza que vocês vão gostar lá do perfil, só me seguir. E para quem tiver interesse em fazer a nossa consultoria, no meu Instagram tem um link na minha bio que vai direcionar direto para o nosso WhatsApp. Então, nós podemos agendar essa consultoria, nós atendemos no formato online, atendemos 24 horas, então, com horário agendado, é claro, né? Hoje atendemos todo o Brasil, nosso escritório fica em Cascavel, Paraná, ao lado do Dr. Lima, mas nós já temos clientes em 12 estados. Vamos ver quando sair esse episódio, se nós já vamos estar com 13, que o 13º está ali em análise, está quase aprovando, que é do Mato Grosso do Sul. Mas é isso, muito obrigada, Jennifer, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, ficou muito bom esse podcast. Muito obrigada, meu esposo e sócio, Lucas Drum, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.